Abençoe sua vida, Edilene, o Edson, o Lucas, uma amiga da nossa família, já meio assimilada na família. Deus abençoe sua vida, vizinha dos meus tios. Que Deus abençoe, é uma alegria tê-la aqui conosco. Quero lembrar a igreja dos trabalhos também na semana, participe. Nós temos várias atividades na semana. De repente escolher um dia para vir aqui à casa de Deus, para não ficar apenas no domingo. Participe, segunda à noite, reunião de oração, terça à noite, reunião de oração, quarta, estudo bíblico, quinta, tem artesanato à tarde. Então procure participar dos trabalhos da igreja. Sabemos que é difícil para a maioria das pessoas, mas muitos poderiam participar e estão perdendo. Orar, estudar a Bíblia, as doutrinas. Então procure se esforçar e participar. Vamos orar antes de ler o texto bíblico, irmãos. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença. A Tua graça, Senhor, é melhor que a vida, disse o salmista. A Ti, Senhor, pertence o poder, a honra, a glória, o domínio, a soberania pelos séculos dos séculos. A Tua palavra, Senhor, é vida, aquece os nossos corações, transforma a nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e neste momento em particular do culto, queremos aprender a Tua palavra, queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Coloca, Senhor, a Tua palavra no nosso ser. Fala conosco de uma forma íntima, profunda, pessoal, espiritual e gloriosa. Abençoa, Senhor, cada coração, cada necessidade. Abençoa, Pai, os irmãos, amigos que estão ouvindo esta mensagem também através da transmissão ou em outros dias da semana, uma gravação, ó Deus, que esta mensagem tenha um efeito na alma do ouvinte através do Teu Santo Espírito. Abençoa, Pai, a Edilene que está aqui conosco, a sua família, que ela seja abençoada e possa sair daqui, Senhor, feliz, alegre, ó Deus, com o coração preenchido da Tua paz, da Tua presença. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Salmo 38. Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito
como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Este salmo, irmãos, é um salmo de arrependimento, chamado um salmo de penitência, no sentido de ser este salmo de confissão de pecados, de volta para Deus. Se você vê aí no título, Salmo de Davi em memória, é um salmo para reflexão, para lembrança, para ficar na mente. Essa é a ideia de memória, e talvez também usado para aquele sacrifício memorial. O salmista aqui estava num estado muito difícil, como você deve ter percebido, de dor, de angústia e sofrimento. O hino 74 diz: Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci. Agora é difícil cantar essa linha, essa frase. Depois de sermos disciplinados por Deus, corrigidos por Ele, reprovados por Deus, experimentarmos sofrimento na nossa vida, como Ele está aqui escrevendo, e dizendo o seguinte: eu passo por isso por causa da minha loucura, por causa do que eu fiz. Meus irmãos, nós queremos plantar uma coisa e colher outra às vezes. O salmista aqui, diante de Deus, ele está dizendo: Senhor, eu pequei contra ti. Olha o versículo 3, o final. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. O tema da mensagem dessa noite é a oração de um pecador arrependido. Como nós devemos orar? Uma oração de arrependimento. O que é uma oração de confissão? Vamos aprender aqui. Olhe primeiro o versículo 1 e 2. A oração de um pecador arrependido sabe que a disciplina é temporária. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Deus repreende, é claro. Ou nós achamos que vamos pecar, fazer coisa errada, e Deus vai ficar olhando. E você, que é um filho, está na casa do seu pai, e é repreendido, agradeça a Deus por isso. A nossa tendência não é gostar de repreensão, de alguém dizer: isso está
errado. Mas é uma bênção. Ouvir. É uma bênção ser direcionado. Isso não é certo. Isso não se faz. Isso não agrada a Deus. O salmista não está reclamando disso. O salmista está dizendo outra coisa. Olha só. Não me repreenda, Senhor, na tua ira. Nem me castigues no teu furor. Ou seja, ele estava sentindo o peso da santidade de Deus. E ele descreve aí no versículo 2, a seta e a mão de Deus. Cravam-se em mim as tuas setas. Ele se vê atravessado. E a tua mão recai sobre mim. Ele se sente esmagado. Um pecador, então, arrependido, ele sabe que a disciplina de Deus tem uma medida, e ela é temporária. Se Deus pesasse a mão, pesasse, nós não suportaríamos. Ele, então, pesa a mão para a gente sentir o nosso erro. Ele nos repreende. Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida, mas tem um momento em que o Senhor também alivia a sua mão, senão a gente não aguenta. Segundo, a oração de pecador arrependido desabafa com Deus sobre a sua dor. É o que ele faz aqui. É claro que Deus sabia como que ele estava, mas o nosso Deus quer um relacionamento conosco que é pessoal. Ele quer ouvir e nós queremos falar com Ele também. Então a oração de um pecador arrependido se coloca na presença de Deus e coloca para Ele tudo o que está acontecendo e machucando. A dor, como que era? Generalizada. Olha só o versículo 7. Não há parte sã na minha carne. Não é Jó, mas parece Jó. O tamanho da dor, a dor generalizada, não há parte sã na minha carne. Segundo, uma dor sempre presente. Olha o versículo 17, a parte B. A minha dor está sempre perante mim. E quem faz visita no hospital, ou de repente algum parente que está lutando com alguma enfermidade, já escutou isso. Eu estou cansado da dor. A dor física. Uma pessoa que está sempre passando, sempre sentindo aquela dor, e ela diz assim: eu não aguento mais. E seria errado olharmos para essa pessoa e falar assim: para de reclamar. Porque ela realmente está sentindo aquilo e ela precisa falar aquilo. A reclamação tem aquele tom de ofensa a Deus, aquele tom mais agressivo contra Deus. Agora, nós falarmos para o Senhor especialmente: Deus, a minha dor está muito aguda, Deus, eu estou sentindo dor o tempo todo. Isso não é reclamação. Ele ouve a nossa dor. E às vezes sentar do lado de alguém que está sentindo tanta dor e ouvir, vai fazer bem para a pessoa. E é importante. A dor de um corpo muito machucado, não há parte sã na minha carne. Versículo 3, versículo 7 ele repete. Cheio de enfermidades, olha o versículo 5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, ou seja, cheira mal. Ardem-me os lombos, versículo 7, algo parecido assim com febre, mas não somente febre. Sabe quando de tanta dor começa a arder o corpo? Ardem-me
os lombos. Aí ele fica desanimado. O homem é um todo. Se o corpo está padecendo como está, é claro que a tendência é enfrentar um desânimo, um abatimento. Olha o que ele descreve no versículo 6. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Em alguma medida, meus irmãos, o corpo fala assim. O que não pode é ficar muito fixado em ficar interpretando. Se a pessoa está de um jeito, ela fica interpretando. Agora, se a pessoa está assim, com a cabeça baixa, é claro que ela está assim abatida. Se olha, se percebe, essa pessoa está abatida. Essa pessoa tem uma tendência assim à tristeza. Por que ela está assim? Diz o texto que quando Davi saiu de Jerusalém, ele estava cabisbaixo. Ele estava assim voltado para o chão, e ele não era desse jeito. Agora ele está aqui encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Você fala, não estava fácil para ele. E é verdade. Nem um pouco. Luto, uma experiência de luto, ando de luto o dia todo. E este homem, veja, Salmo de Davi, homem de guerra, estrategista militar, forte, músico, dinâmico para fazer as coisas. Olha o estado que ele estava aqui. O mesmo Davi. Olha o versículo 10. Bate-me excitado o coração. Quem já teve crise de ansiedade sabe o que é isso. E a descrição dessa ansiedade que faz o coração acelerar é terrível. A pessoa tem uma expectativa, de um sentimento assim de morte. Faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. A luz dos meus olhos, o olhar não brilha mais. Parece uma pessoa assim que definhou e apagou. Pessoas falsamente espirituais, que às vezes querem ser hiper espirituais, iriam olhar para essa experiência e dizer assim, eu acho que você não é crente. Muita ansiedade, muita dor, olha, você está passando por tudo isso aí, deve ter algum pecado escondido na sua vida. Estou aflito, versículo 8, a dor da ansiedade. Muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Eu sabia, irmãos, e diante de Deus ninguém consegue esconder nada. Não dava para Davi dizer o seguinte: Senhor, estou passando por tudo isso aqui, minha vida está difícil desse jeito, estou uma dor terrível, esmagadora, mas meu coração está bem, meu coração está bem. Não estava. Diante de Deus, irmão, não adianta falar uma coisa que não é, tentar esconder, é melhor escancarar e colocar tudo diante dele e dizer, Deus me ajuda, porque não há sossego no meu coração, pelo contrário, o meu coração está inquieto, acelerado, eu estou quebrado, ele está dizendo aqui. Olha o versículo 17, estou prestes a tropeçar. Olha, sempre uma expectativa de queda, de ruína, de dor, uma experiência negativa. Um salmo de confissão coloca tudo isso para fora, para Deus. Oração de um pecador arrependido, desabafa com Deus sobre a sua dor, mas também, em terceiro lugar, assume o seu pecado diante de Deus. Olha só o versículo 3. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre
há uma relação da enfermidade com o pecado, meu irmão. E a gente não é juiz de nada nem de ninguém, para ficar examinando a vida dos outros. Tinha um homem cego lá nos dias de Jesus, e o povo, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Cuidando da vida do outro. Querendo examinar, querendo fazer um juízo ali, espiritual, teológico, do outro. O que Jesus disse? Nem ele, nem os pais. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Então é falsa a doutrina, não é bíblico, sempre relacionar o pecado, a enfermidade com algum pecado. Jó está sofrendo muito, perdeu tudo, deve ter feito coisa errada. Só que por outro lado, pode ser. O pecado sempre destrói. O pecado causa um mal assim, no corpo da pessoa, na mente da pessoa, na vida como um todo, nas pessoas que estão ao redor. Não sabemos exatamente qual é a experiência específica de Davi aqui, qual que é o contexto particular, mas nós sabemos que ele ficou muito mal depois daquele adultério. Ele falou que ele ficou até magro e doente de tanta dor, de tanta culpa que ele estava sentindo. Meu pecado, ele fala, versículo 3. Meu pecado, ele fala, versículo 18. Minhas iniquidades já se elevam acima de minha cabeça, as minhas iniquidades. Sabe o que é isso? As minhas culpas me afogam como um fardo pesado. Olha só, excedem as minhas forças. É insuportável. Eu pequei, eu errei, Senhor. Isso está na minha cabeça, eu estou sentindo no meu corpo isso. Parece que eu vou me destruir. Está acabando comigo. Excedem as minhas forças, como aquele fardo tão pesado que a pessoa vai caindo, vai caindo. Pecado, erro, coisa errada na vida, afunda a pessoa. Ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai se acabando, ela vai se destruindo. Pecado nunca vale a pena, sempre destrói. A vontade de Deus é sempre melhor, irmão. É sempre melhor. Minha iniquidade, versículo 18. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Hoje as pessoas, elas têm uma tendência, uma coisa da nossa época, não assumir a responsabilidade. Querer se desculpar diante de Deus. Deus, eu pequei, mas também eu fui criado naquele contexto. Eu também não tive aquele recurso. Aconteceu isso comigo, aquela pessoa, eu errei, mas também aquela pessoa fez isso. Não acontece em briga de casamento às vezes? Olha, eu peço desculpa, mas você também não pode fazer. Quer dizer, é um pedido de desculpa que não é um verdadeiro pedido de desculpa. É falso, é uma defesa. A pessoa, na verdade, está se defendendo. Ela não está resolvendo, ela está se defendendo. Diante de Deus, Davi então está dizendo o seguinte: Senhor, eu pequei contra a tua santidade, eu te ofendi, eu sou pecador, eu estou passando tudo isso porque eu plantei. Eu sou responsável. Eu estou clamando agora por tua misericórdia. Sabe como que ele chama o que ele fez? De loucura. O pecado é sempre uma loucura. Olha só, o fato dele levantar o censo lá. Eu quero saber quantos homens eu tenho no meu exército aqui. Loucura. Até Joabe percebeu que não estava certo aquilo, estava excessivo. Pecado, o adultério com Batseba, loucura. Depois matar Urias, loucura. O pecado é sempre uma loucura. O que eu fiz?
Olha o versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. O pecado é meu. A oração de um pecador arrependido, aí nós começamos a ver aqui um processo de restauração na vida dele. Fecha os ouvidos e os olhos para os homens, para ouvir Deus e falar com Ele. Observe isso. Nós já vimos aqui a descrição terrível do que ele está passando, sentindo. Agora veja o versículo 12. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida. Veja, a situação já está ruim, mas parece uma lei da vida, dá para piorar, não é? Além de tudo que o homem está passando, as pessoas ainda estão armando ciladas contra ele. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, versículo 20. Aí o versículo 13, irmão, por favor, acolha isso para a sua vida, para você ser mais feliz, inclusive, com o seu Deus. Eu, como surdo, não ouço, versículo 13, e qual mudo, não abro a boca. Existe um momento de falar, mas existe um outro momento, e esse é bem grande, de não falar nada na presença dos ímpios, na presença do inimigo, e não ouvir. Diz o texto que Davi, em certo momento, ele foi confrontado, agiram de uma forma muito ríspida com ele, ele se fez de surdo e foi falar com outra pessoa. Às vezes, meus irmãos, nós não somente ouvimos, mas damos uma atenção para uma palavra que não é de Deus, é do homem, é uma palavra negativa, destruidora, e a gente primeiro dá ouvido, dá muita atenção e coloca aquilo dentro do coração. Aí fica mal, fica deprimido, fica irado, fica todo descompensado. Por quê? Ao invés de pegar o que Deus disse e colocar aqui, pega o que esse falou e coloca no lugar que é de Deus. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Realmente, réplica, argumentação é a ideia da palavra. Ficar respondendo, se colocar assim como alguém que quer prevalecer ou ganhar. Então ele não vai ouvir mais os homens, ele não vai mais se defender e falar e argumentar. Chegou o momento de somente esperar em Deus. Olha o versículo 15. Pois em ti, Senhor, espero. Eu não espero no homem. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Uma vez conversando com o reverendo Roberto, brasileiro, eu estava lá no IBEL. 19 anos, 20 anos. E contando um monte de coisa que estava acontecendo, etc., problema. E ele só deu um conselho, e foi suficiente. Que falaram isso, falaram aquilo. Ele só me deu um conselho, e guarda até hoje. Antônio, ouça quem ouve Deus. Porque por educação a gente ouve, assim, Davi estava ali, mas ouvir, acolher, aí é diferente. Ah, mas tem pessoa que não merece ser ouvido? A gente escuta tudo, sabe? Mas você colocar aqui dentro, deixar aquilo entrar na sua vida, aí não, só Deus, e quem ouve Deus. Agora, uma palavra só de destruição, de morte, uma palavra pecaminosa, carnal, não deixa entrar. Chegou, coloca de lado e acabou. É preciso aprender a fazer isso para viver bem com Deus. E sabe um dos lugares mais destruidores, mais deprimentes, assim, é a internet. É um atacando o outro, uma baixaria às vezes aquilo. Ódio daqui, ódio de lá.
E pessoas que às vezes se matam porque colocaram uma foto aí e o pessoal embaixo começou a fazer zombaria e rir da pessoa, etc. A pessoa fica mal, às vezes até se mata. Quem nós vamos ouvir? O que nós vamos falar? Por que nós vamos falar? Precisa ter muito cuidado, muito cuidado. A oração de um pecador arrependido fecha os ouvidos e os olhos para os homens, estes aqui, para ouvir Deus e falar com Ele. É como se nós pensássemos assim: vamos aumentar o volume de Deus e dos ímpios, te abaixa. 5. Essa oração ignora a trama dos ímpios e espera no seu Deus. Olha só, armam ciladas, falam coisas ruins, falam contra mim, imaginam engano todo dia, mas eu espero em Deus, porque Ele é o meu Deus. Versículo 15, o final diz: Deus meu. Versículo 21b: Deus meu, não te ausentes de mim. Davi, mas muitos se levantam contra você, querem tirar sua vida. Exatamente no contexto de Absalão, seu próprio filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem: não há em Deus salvação para ele. Acabou, Davi, você vai morrer, acabou a sua vitória, acabou o seu reino, acabou a sua vida. Olha que palavra totalmente negativa, destruidora. Mas em cima de tudo isso, Davi diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça, ou seja, levanta a minha cabeça. É Deus que tem sempre a última palavra, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, não do homem. Deus meu. A oração de um pecador arrependido, 6º lugar, espera uma resposta de Deus à sua oração. Em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Irmãos, eu não sei se nós cremos como salmista na oração. Se não oraríamos mais. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tu me atenderás, Senhor Deus meu, quer dizer, Deus vai agir, Deus vai operar. Ora, irmão, ora, apresenta a sua causa diante de Deus, para de contar para o mundo inteiro as coisas que acontecem na sua vida, vai contar para o Senhor, vai derramar sua alma perante Ele, porque Ele sim tem poder para agir. O salmista aqui tem uma expectativa: eu orei, Deus, de acordo com a sua vontade soberana, Ele vai atender, vai agir de acordo com o seu plano, tu me atenderás. A oração de um pecador arrependido confia que Deus cuida da honra dos seus servos. Olha só: Senhor, não aconteça que se alegrem de mim, que eu vire um espetáculo para eles, contra mim se engrandeçam quando me resvalo o pé. Porque os inimigos irão zombar do Deus de Davi, se isso acontecer. A oração de pecador arrependido reconhece o poder dos inimigos. Olha só: os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Os inimigos vigorosos, fortes, e tem um monte que odeia Davi. Um monte de inimigo. Meus irmãos, um quadro desse, a pessoa já entraria em desespero hoje.
ia dizer: eu não aguento mais, eu não quero mais viver, não quero mais suportar, porque desde a minha mocidade Saul está me perseguindo, e agora eu pequei, eu fiz isso também, acontece tudo isso, até aquelas pessoas que eu fiz o bem, agora me pagam com o mal, são meus adversários sem eu ter feito nada, só porque eu sigo o que é bom. Mas por que as pessoas odiavam Davi? Justamente porque ele era justo. Então ele sabe o poder dos inimigos, mas ele sabe que Deus é maior. O problema é grande, mas Deus é maior. Deus está acima de todas as coisas. Por isso que ele fala: Senhor, não me desampares, porque o Senhor é tudo que eu tenho e o Senhor é tudo que eu preciso. Eu só tenho Deus. Então você tem tudo que você precisa. Senhor, não vá embora, não te ausentes de mim, venha ao meu encontro. A oração de um pecador arrependido acredita que Deus não desampara quando os outros vão embora. Os outros às vezes vão embora, Deus não vai. Deus vai ficar com você. Deus estará sempre ao seu lado. Ele fez essa promessa. Olha só, os meus amigos, os meus companheiros se afastaram, até os meus parentes ficam de longe. Mas versículo 21 ele diz: eu sei que o Senhor não vai também. É um que some, outro desaparece, o outro que ajudava agora não ajuda mais, não está nem aí, mas Deus continua fiel. Por último, oração de um pecador arrependido declara quem Deus é na sua vida. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu amigo fiel, presente. Só Deus poderia ajudar Davi nessa situação. Como enfrentar o ódio? Vamos terminar olhando lá para João capítulo 15. Estudamos um pouco com os jovens esse texto ontem. O salmista lá fala assim: são muitos os que me odeiam. João 15. São muitos os que sem causa me odeiam. Isso vai acontecer com os discípulos de Cristo. Olha só. O versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, ou seja, desse esquema que é contrário a Deus, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Como enfrentar então o ódio do mundo? Como lidar com esse desprezo, esse abandono das pessoas? Como vivenciar isso e continuar bem e cheio de esperança? Olha o versículo 9, João 15. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha só, o amor do Pai para o Filho, e este mesmo amor do Pai para o Filho também é derramado na vida do discípulo. Não um outro amor, mas este amor entre as pessoas da Trindade é derramado também para os discípulos. Então Jesus está dizendo o seguinte: ao invés de fixar a atenção, essa pessoa me odeia, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não fala comigo, eu estou completamente doente, enfermo, acabado, encurvado e ansioso, volta o seu coração para o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que este mundo. Supere essas questões do mundo, o ódio do mundo, a rejeição do mundo.
problemas nos relacionamentos em casa, na vizinhança, no trabalho, se volta para o amor de Deus e viva nele. O salmista estava quebrado aqui, mas Deus iria restaurar o coração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Será que este salmo encontrou aí no seu coração, na sua vida, alguma semelhança de doença, de ansiedade, talvez de pecado, de loucura, de excesso, se sentindo desamparado, esquecido, sozinho? Ora, vem, Senhor, me ajuda. O Senhor é o meu Salvador. Eu só espero em Ti, Senhor, espero. E Deus está pronto para nos ajudar, para nos levantar, para nos socorrer. Louvado seja o Seu nome. Amém. Feche seus olhos. O salmista disse: eu confesso a minha iniquidade, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar.